E aí, galera, tudo na paz? Aqui quem fala com vocês é o Billy Conectado. Bora, meu, tava aqui olhando essa lua, esse universo todo, né? Aí me veio em mente assim, a frase do Blaise Pascal, né, que diz assim: o silêncio desse espaço infinito me apavora. É. Blaise Pascal, meu. Um pensador moderno. Ele percebe que o espaço é muito mais do que aquilo que o pensamento clássico, o pensamento medieval revelava. O Blaise Pascal, com essa frase, né, do silêncio do espaço me apavora, ele começa a contextualizar a ideia central presente no pensamento moderno. Ele começa a colocar de maneira muito clara aquilo que ficou conhecido como a Revolução Científica, né, no século XVII. Ou seja, a perspectiva dessa passagem do geocentrismo para a concepção do heliocentrismo. Ou seja, o pensamento moderno aqui, né, do ponto de vista da filosofia, ele começa a ter características bem próprias, bem dele mesmo, né? Ou seja, é um pensamento que, além dessa passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, também reforça a perspectiva do antropocentrismo, o homem no centro das discussões, não mais Deus, não mais o sobrenatural, mas o homem enquanto ser racional. Por isso, além do antropocentrismo, nós vamos ter aqui outra característica do pensamento moderno, o racionalismo. A perspectiva da razão como elemento que conjuga a existência humana. Outra perspectiva que o pensamento moderno ele vai deixar muito claro é a questão do saber ativo. Se o homem é o centro, se ele é racional, ele é ativo na questão do conhecimento, ele que busca, ele que desvenda, ele não precisa esperar nada. A teoria da iluminação do Agostinho, do Santo Agostinho, no período medieval, que dizia lá que é a vontade de Deus, que para conhecer temos que crer, porque crendo, tendo fé, Deus me revela o conhecimento. Definitivamente, o ser humano ele é ativo no saber. Mas ele é ativo porque temos mais uma característica aqui do pensamento moderno. O ser humano ele usa ou ele passa a se utilizar de método. E isso faz toda a diferença. Conhecer exige método. E com o método adequado, nós vamos chegar a um conhecimento. Tudo é possível. Rompe-se os dogmas cristãos. E o conhecimento depende da vontade e do interesse do homem, desse ser racional, que é o centro desse universo heliocêntrico. Galileu desponta aqui no pensamento moderno como talvez a principal figura emblemática, né, que vai nos caracterizar tudo que o pensamento moderno ele pode representar. Por quê? Porque o Galileu ele vai se utilizar do seu método de investigação.
Vamos tomar como referência a física moderna. A física moderna, olha só. Os clássicos lá, Aristóteles, ele tinha a primeira perspectiva física, né, da física comum. Como é que o Aristóteles ele explicava o movimento, por exemplo? Através da teoria do lugar natural, né? Por que os corpos caem? Qual era a explicação do Aristóteles de por que os corpos caem? Porque os corpos tendem a chegar ao lugar natural. Então, se uma coisa cai, é porque o lugar natural dela é embaixo. Se algo sobe, é porque o lugar natural dela é em cima. Poxa! A física aristotélica, ela consegue dizer que os corpos caem e não caem. Mas ela não consegue, ela não consegue dizer como isso acontece. Quem vai conseguir fazer isso, primeiramente, é o Galileu. Lá nos anos mais ou menos 1600, né? Ele vai tentar construir, ele vai dizer, não chega a dizer por que eles caem, eu quero saber como isso acontece, como que o movimento se dá. Eu não quero descrever as coisas qualitativamente, eu quero descrever as coisas quantitativamente. Porque o pensamento moderno ele vai matematizar a ciência. A linguagem matemática é aquela linguagem exata, precisa, sem ambiguidade. Então eu não preciso ficar preso a questões quantitativas, eu vou ter que buscar a quantificação disso tudo. Aí, como é que o Galileu consegue desenvolver isso? Porque ele consegue desenvolver ferramentas, ele consegue desenvolver meios para se pesquisar, para se experimentar. Aí ele vai desenvolver lá o plano inclinado, ele vai desenvolver lá o termômetro, ele vai desenvolver o telescópio, ele vai desenvolver a clepsídria, né, o relógio de água. Entende? Poxa, vamos ver aqui, vamos tentar entender como é que o Galileu ele vai explicar o movimento, por exemplo. Porque ele não quer saber por quê, ele quer saber como. O que determina. E ele vai chegar a noções de aceleração. Só que para chegar a isso, ele teve que buscar ferramentas. E uma das ferramentas que ele buscou foi o chamado plano inclinado, né? Toda aquela construção, todo mundo já conhece, né? O plano inclinado. Vocês conhecem? Então tentem imaginar aí um plano inclinado. É fácil, é só fechar o olho, estralar o dedo, que ele aparece. Aparece, tá aí. Apareceu. Plano inclinado é isso aqui, tá? O que o Galileu ele fazia aqui? Ele pegava o plano inclinado, né? Colocava uma bola, uma esfera aqui em cima. Esses detalhezinhos que estão aparecendo aqui, né? São sinos, né? São sininhos. Quando a bolinha passava por esse sininho, dava um sinal, fazia plim. Então, né? Como é que ele estudou o movimento aqui? Ele vai pensar o seguinte, olha só. Ele colocou aí, por exemplo, nesse plano inclinado aí os sininhos, né, a uma distância igual entre eles, né? Colocou a mesma distância entre um sininho e outro, largou a bolinha lá e ele percebeu que o som ele não se dava de maneira uniforme, porque ele largava a bolinha lá em cima, né? Quando passava pelo primeiro sininho fazia plim, passava pelo segundo, né? O som, né, dava um espaço de tempo, mas quando passava pelo outro, o espaço de tempo diminuía, né? Ou seja, ele fazia plim, 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 plim. Sacou, meu? Ele falou, pô, tem uma coisa diferente aqui, como é que eu faço para o som ficar mais harmônico aqui? Daí ele percebeu que existia uma relação. Existia uma relação. E ele começou a mudar a estratégia. Ele colocou, né, os sinos, ele foi espaçando, ou seja,
o dobro de espaço de um para o outro. E ele largou a bolinha e ele percebeu que se manteve, né? Ou seja, fazia plim, 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 plim. Manteve o mesmo espaço de tempo de um toque até o outro. Aí ele chegou à noção de aceleração. Naquela perspectiva aristotélica existia a possibilidade do Aristóteles descobrir a questão da aceleração, da inclinação, de graus de inclinação, blá, blá. Não, não existia. O pensamento moderno criou as condições para que isso fosse possível. Porque se criaram ferramentas, se viu que era necessário experimentar as coisas, testar as coisas. O ser humano quer, o ser humano pode. Basta ter um método, uma metodologia para isso. E assim, né? E assim se dá o conhecimento. Então veja, né? Então veja, nós temos aqui depois o próprio Galileu aqui com a utilização do telescópio, né? Ele vai contribuir muito para a ideia do universo infinito, né? Platão, Aristóteles trabalhavam com aquela ideia do universo sublunar, supralunar, que é a questão da perfeição lá em cima, da imperfeição aqui na Terra, né? Daí o telescópio ele vai mostrar, nossa, mas a superfície da Lua é toda irregular, nossa, tem mancha no Sol, nossa, mas tem muito mais coisa para lá dessas estrelas, além dessas estrelas aqui que nós visualizamos, né? O espaço, ele também deixa de ser estudado de maneira qualitativa, com as ideias da imperfeição, e passa a ser estudado de maneira quantitativa. Ocorre a geometrização do espaço, se calculam distâncias, aonde não se pode ir lá com a trena e medir. Mas dá para se calcular porque você geometriza tudo isso. Matematização, a linguagem matemática da ciência e a força que ela tem no pensamento moderno. Okay? Esse pensamento todo do Galileu, ele vai servir posteriormente, né, de impulso para para o avanço da física, para um outro pensamento mais avançado científico que vem com Newton, né, e a teoria da gravitação universal. E ele que vai dizer, né, que a força de atração é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Poxa, entende? E isso depois vai ser suplantado por Einstein, né? Que vai com a teoria da relatividade. Né? O tempo, ele não tem padrões fixos. A noção de tempo. Que depois também vai ser complementada pela pela física quântica. Poxa! A teoria da expansão do universo, as teorias que dão conta dessas perspectivas. Então veja, a passagem que se dá do pensamento grego clássico, do medieval, para o pensamento moderno, do ponto de vista da ciência, é uma passagem qualitativa para quantitativa. Você não vai mais explicar o porquê, mas você vai dizer como as coisas acontecem. O que garante que elas acontecem desse modo. Só que para que isso aconteça, eu tenho que adotar essa linguagem matemática, eu tenho que adotar essa metodologia, eu tenho que ter método, eu tenho que seguir rigorosamente o método para que o resultado ele seja confiável.
Galera, esse universo da ciência, né? Esse universo exposto pela revolução científica é fantástico, né? É maravilhoso. Mas vou ficando por aqui. Vou ficar contemplando esse silêncio que me apavora. Fiquem bem, galera. Beijo no coração de todos. Se cuidem. Até mais.